Você já percebeu que a maioria caminha pela vida como se estivesse em transe? Um transe silencioso, invisível, regido por padrões inconscientes que moldam cada pensamento, cada decisão, cada passo. Helena Blavatsky, guardiã da teosofia, chamou isso de um sono da alma. Um estado onde a consciência se contenta com sombras, ignorando a luz oculta que pulsa por trás da realidade comum. Hoje, você está diante de uma chave, um convite para atravessar o véu que separa a existência mecânica do despertar consciente. Escreva agora nos comentários uma palavra que simbolize para você o despertar. Deixe sua intenção no universo. Imagine agora, antes mesmo de prosseguir, seu corpo percebendo algo além do habitual. E se seu corpo já soubesse disso, mas sua mente ainda estivesse adormecida? Sinta uma vibração subtil, como uma lembrança ancestral, como se uma porta interna estivesse se abrindo lentamente. Há uma frequência que Helena Blavatsky chamou de pulsação cósmica, um fluxo invisível que conecta tudo ao núcleo da consciência universal. Você sente isso? É o chamado. Não um chamado externo, mas a reverberação interna de uma ciência ancestral, a teosofia. Ela não é apenas filosofia, mas um método vivo, uma iniciação mental capaz de reescrever sua relação com a realidade. O primeiro problema que a maioria enfrenta é a cegueira emocional. Viver sem questionar o tecido oculto da existência é entregar-se à repetição mecânica. Blavatsky ensinou que há uma mente hermética, um espaço sagrado dentro de nós onde reside a verdade primordial. Essa mente não é um conceito, é uma experiência. E essa experiência começa quando você percebe que acordar não é um ato, mas um processo contínuo. Ao reconhecer este padrão inconsciente, você já atravessa um limiar onde o eu comum encontra o eu eterno. É aqui que surge o paradoxo. Despertar é aceitar que você nunca esteve totalmente dormindo, mas que parte de você escolheu se esquecer. Esse esquecimento é parte da dinâmica mental invisível herdada da psique humana coletiva. É como se existisse um condicionamento que obscurece sua percepção da realidade maior. Blavatsky chamou isso de Veil of Maya, o véu ilusório. Ela ensinou que a sabedoria não é descoberta por acaso. Ela exige disciplina, reflexão e coragem para confrontar a própria sombra. Pergunte a si mesmo agora, até que ponto você está disposto a deixar que este véu continue guiando sua vida? Ao reconhecer o véu, surge a segunda iluminação. A ciência oculta não é um tesouro distante, mas um mapa interior. A teosofia é esse mapa. É uma codificação espiritual que revela como a consciência pode transcender os limites impostos pelo tempo, pelo condicionamento e pela memória superficial. Blavatsky descreveu a teosofia como um vortex de sabedoria, um ponto onde o passado, o presente e o futuro convergem. É através desse vórtex que a iniciação mental acontece. Não é um evento distante, é uma transformação contínua. E aqui vem uma prática simples, mas profunda. Em silêncio, respire conscientemente por 3 minutos e durante cada inspiração, imagine que está trazendo para dentro de si a pulsação cósmica descrita por Blavatsky. Ao expirar, libere os padrões inconscientes, como se estivesse dissolvendo as camadas do sono da alma. Essa prática abre uma percepção sutil, uma sintonia energética que ativa a frequência de Blavatsky dentro de você. Mas despertar não é apenas sentir, é compreender. Compreender que a realidade comum é apenas uma camada. Por trás dela, existe um campo mais vasto, uma matriz invisível onde tudo é energia, consciência e potencial. E quando você entra nesse campo, percebe que o despertar não é um destino, mas um caminho que exige coragem para permanecer vulnerável diante do mistério. Helena Blavatsky disse: "A verdade não é para todos, é para aqueles que têm coragem de transcender." Pergunte a si mesmo agora: você deseja realmente transcender? Ou permanecerá no conforto silencioso do sono coletivo? A terceira chave que Blavatsky nos entrega é a consciência da unidade. Tudo é interligado. Cada pensamento, cada emoção, cada ato,
carrega uma ressonância que reverbera pelo campo cósmico. Isso é neuroesoterismo aplicado, a ciência espiritual que conecta mente, corpo e espírito em um único ato de presença consciente. Imagine por um momento sentir seu corpo como um templo vivo, vibrando em sintonia com essa frequência. Essa não é uma metáfora, é uma experiência possível. Muitas pessoas relatam vivências de transformação profunda quando abraçam essa visão. Mas despertar não é um presente passivo. É uma prática ativa de autodomínio. É um exercício constante de perceber quando você está sendo conduzido por padrões herdados da psique humana e quando você está agindo a partir da própria consciência, desperta. Esse é o ponto onde a teosofia se torna revolucionária. Não é teoria para contemplar, é técnica para viver. Blavatsky nos deixou a chave para acessar um estado onde a mente se torna uma lâmina precisa, capaz de cortar ilusões e revelar a essência do ser. Você sente isso agora? Uma inquietação, uma presença, uma semente que quer germinar. Essa semente é a promessa velada que Blavatsky deixou para nós, a possibilidade de acordar antes que seja tarde demais. E essa promessa não é um final, é um convite para atravessar um portal contínuo, uma iniciação que nunca termina. O despertar, segundo Blavatsky, não começa em uma escolha racional, mas em uma ruptura silenciosa dentro do campo da consciência. Não é um evento isolado, é um deslocamento. Um deslocamento que ocorre quando a mente percebe que seus próprios fundamentos são tecidos por camadas invisíveis que ela mesma jamais questionou. É uma desorientação inicial, como acordar em um lugar conhecido, mas com todos os detalhes alterados. Essa percepção não exige esforço mental, mas uma entrega ativa à própria percepção. O que se abre não é apenas um entendimento, mas uma nova forma de experimentar a existência. A teosofia mostra que o despertar é tanto sobre dissolver quanto sobre construir. Dissolver padrões herdados e construir uma arquitetura interna capaz de sustentar a luz despertada. Blavatsky ensinou que o ser humano está dentro de uma matriz vibracional que ela chamou de campo de iniciação. Este campo não é um lugar físico, mas uma condição interna de sintonia. A ruptura de paradigma aqui é perceber que despertar não é alcançar algo, mas reconhecer que já se está nesse campo apenas dormindo. Não há fora para onde ir. O movimento é sempre interno. Esse despertar silencioso exige disciplina, não no sentido de esforço mecânico, mas na prática da consciência contínua. Muitas pessoas relatam que essa frequência se manifesta como uma sensação de ampliação do tempo, como se cada instante pudesse conter uma eternidade inteira. Quando Blavatsky fala de despertar, ela aponta para um estado além do pensamento linear. O que normalmente se chama despertar é apenas uma camada superficial. O verdadeiro despertar é atravessar a estrutura do pensamento comum e perceber a consciência como um fluxo vivo. Isso exige uma coragem silenciosa. A coragem de estar em um estado onde não há respostas prontas, mas apenas a capacidade de permanecer aberto ao desconhecido. Esse estado é paradoxal. Quanto mais você o busca, menos ele aparece como um objeto, e mais ele se revela como uma condição interna. É um convite a entrar em um estado de vigilância amorosa sobre si mesmo. A teosofia não entrega fórmulas prontas, ela entrega um campo de investigação. É um convite para experimentar o sagrado como uma realidade cotidiana. Aqui está uma quebra sutil. Despertar não é acumular conhecimento. É dissolver o excesso de conhecimento que obscurece o saber mais profundo. Blavatsky descreveu isso como libertação do peso mental. Essa libertação acontece quando o indivíduo deixa de buscar a consciência como um prêmio e a percebe como a própria condição natural de ser. É um processo que exige um desapego contínuo das próprias crenças, mesmo aquelas mais profundas. No coração desse despertar está a percepção do silêncio como força ativa. Muitos buscam a iluminação como algo luminoso, cheio de formas e respostas. Blavatsky lembra que o despertar começa no silêncio, um silêncio não vazio, mas pulsante. É nesse silêncio que o eu comum encontra o eu eterno.
Essa percepção quebra o paradigma usual da busca espiritual, porque não se trata de adicionar algo à mente, mas de retirar camadas para revelar o que sempre esteve ali. É a ciência ancestral da dissolução consciente, onde cada silêncio é uma iniciação. Há um exercício invisível que Blavatsky propõe sem palavras diretas: observar. Não observar com olhos mecânicos, mas com uma atenção que se torna presença viva. É perceber o movimento da própria mente sem se identificar com ele. Esse exercício parece simples, mas carrega uma força transformadora. Ele desloca a consciência para além do mecanismo de condicionamentos herdados. Ao perceber esse movimento, a mente começa a reconhecer seus próprios limites, e então o despertar se torna não um evento futuro, mas um estado presente. Despertar, segundo a teosofia, exige uma reconfiguração interna da relação com o tempo. Não é o tempo externo que muda, mas a experiência do tempo. Helena Blavatsky chamou isso de tempo sagrado, um tempo que não se mede em segundos, mas em qualidade de presença. Essa percepção altera radicalmente a relação com a vida. Ela quebra a expectativa de que despertar é um evento grandioso no futuro e mostra que ele é uma prática diária, feita de pequenos momentos de atenção e presença. É viver cada instante como uma oportunidade de entrada no campo invisível da consciência. O despertar também envolve compreender a natureza vibracional do pensamento. Blavatsky ensinou que o pensamento não é apenas uma função cerebral, mas uma energia sutil que molda realidades. Essa compreensão muda a abordagem. Não se trata apenas de mudar ideias, mas de transformar a própria frequência mental. É uma ciência invisível, onde a mente se torna instrumento de criação. Muitos relatam que, ao atingir esse nível de consciência, a própria realidade passa a responder de forma inesperada. É como se o ato de perceber abrisse novas camadas de existência. Existe um paradoxo profundo no despertar. Quanto mais se busca, mais ele se afasta. A chave, segundo Blavatsky, é permitir que o despertar aconteça por si mesmo, como um desabrochar natural. Essa entrega ativa exige coragem, a coragem de abandonar o controle e permitir que a consciência se expanda por si só. É uma mudança de atitude tão profunda que transforma a própria relação com o desejo. O que antes parecia uma busca se torna uma percepção silenciosa de já estar desperto, mesmo que essa percepção ainda não seja constante. A frequência de Blavatsky não é encontrada em fórmulas, mas em um alinhamento interno. É uma frequência que só se manifesta quando a mente e o coração se encontram em sintonia. Esse alinhamento não é algo que se conquista externamente, é um estado cultivado por prática e intenção. Muitos que experimentam relatam uma mudança profunda na percepção, um sentido ampliado de interconexão, como se cada gesto, cada pensamento, reverberasse no tecido da existência. É a experiência direta da unidade. O despertar teosófico não é um destino, é um movimento contínuo. Blavatsky descreveu isso como iniciação sem fim, um ciclo de revelações e dissoluções que jamais termina. Essa visão rompe com a expectativa comum de que existe um ponto final para a jornada espiritual. Despertar é entrar em um processo eterno de descoberta, onde cada momento é uma porta, e cada porta leva a outra. É uma ciência viva, não uma teoria morta. É viver com consciência de que a própria vida é um templo em construção. Há uma ruptura fundamental no modo como a teosofia vê a dor e a crise. Onde muitos enxergam obstáculos, Blavatsky ensina a perceber portais. Cada desconforto, cada desafio é uma chave para expandir a consciência. Essa mudança de percepção altera profundamente a relação com o sofrimento. Não é o sofrimento que é eliminado, mas sua função transformadora que é reconhecida. Esse reconhecimento exige presença, pois o sofrimento só se revela como portal quando percebido sem resistência. O despertar também é um exercício de reinvenção constante. Blavatsky não propõe uma forma fixa de consciência, mas uma prática flexível, adaptativa. Essa adaptabilidade quebra o paradigma da busca espiritual como linear. O despertar é um processo que se dobra sobre si mesmo, como uma espiral infinita.
Cada volta dessa espiral é uma oportunidade de dissolver camadas antigas e acessar novas frequências de percepção. É um movimento contínuo de renascimento interior. Blavatsky fala de um campo de consciência cósmica, onde tudo é interligado. Esse campo não é algo distante, é uma condição latente dentro de cada ser humano. O despertar é reconhecer que já se está dentro desse campo, mesmo quando se vive como se estivesse separado. Essa percepção altera profundamente a relação com a vida. É a ciência oculta se tornando experiência viva. Um despertar silencioso, que não anuncia sua chegada, mas transforma tudo ao redor. Ao perceber essa verdade, a mente passa por uma mudança irreversível. Não é mais uma mente presa a ideias fixas, mas uma mente fluida, capaz de navegar entre diferentes camadas da realidade. Blavatsky descreveu isso como a liberdade da consciência. Essa liberdade não é a ausência de estrutura, mas a capacidade de criar estrutura a partir do silêncio interno. É o ponto onde o discípulo invisível encontra o mestre oculto dentro de si. O despertar, segundo Blavatsky, é também uma prática de reconciliação interna. É reconhecer as polaridades dentro de si, luz e sombra, silêncio e som, vida e morte, e perceber que elas não são opostas, mas complementares. Essa percepção dissolve a luta interna e abre espaço para a integração. É a ciência espiritual se manifestando como equilíbrio vivo, um estado onde a mente não busca controlar, mas harmonizar. Há uma percepção sutil que vem com esse despertar. A consciência percebe que não está isolada. Cada pensamento, cada emoção, cada respiração reverbera no todo. Essa percepção muda a relação com a própria existência. Despertar não é conquistar um estado, mas tornar-se um canal consciente dessa pulsação cósmica. É a realização de que não existe separação entre observador e observado. Esse estado não pode ser imposto, é cultivado. Helena Blavatsky ensinou que a verdadeira iniciação vem do encontro com o silêncio interior, onde a mente abandona o desejo de controlar e se abre ao mistério. Esse encontro é uma ruptura profunda com a expectativa comum. Não se trata de ganhar algo, mas de perceber que já se possui aquilo que se busca. Despertar é, portanto, uma prática invisível, contínua, não anunciada. É um movimento interno que transforma a maneira como se vive. Blavatsky nos lembra que não existe um momento final. Despertar é um ciclo eterno, onde cada instante contém a possibilidade de uma nova iniciação. E nesse ponto, percebemos que despertar não é um destino, mas uma experiência viva. Uma ciência ancestral que nos convida a dissolver velhos padrões, entrar no campo de iniciação e perceber a pulsação cósmica que sempre esteve dentro de nós. Há um ponto silencioso, onde Blavatsky conduz o discípulo invisível. Não é o ponto onde se chega, mas onde a própria percepção se desfaz. Esse ponto não é uma conquista, é uma renúncia invisível. É a dissolução da expectativa como veículo de despertar. Há uma ruptura oculta nesse processo. Despertar não é acrescentar luz, mas retirar camadas de sombra que nunca foram reconhecidas. É perceber que a escuridão não é ausência, mas condição prévia da consciência. Essa compreensão muda radicalmente a relação com a própria busca espiritual, transformando-a em um movimento que não procura algo, mas deixa algo surgir. Blavatsky não fala de transformação como um salto mecânico, mas como uma alquimia silenciosa que transcorre na intimidade da mente. Essa alquimia exige compreender que cada resistência interna não é um obstáculo, mas um indicador de passagem. É uma linguagem da psique, onde o desconforto se torna uma porta e o paradoxo uma chave. Não se trata de conquistar estados elevados, mas de dissolver as camadas que ocultam a percepção já existente. A quebra invisível aqui é perceber que o despertar não é um evento, mas um processo contínuo de dissolução. Dentro dessa visão teosófica, não existe um despertar universal igual para todos. Cada alma responde ao chamado conforme sua própria frequência interna. Essa diferença não é uma limitação, mas a própria essência do processo iniciático. Blavatsky aponta que a teosofia é um campo de descobertas pessoais, onde a experiência é única e não pode ser replicada como receita.
É a ciência ancestral da experiência subjetiva, uma ruptura profunda com a ideia comum de que despertar é ter um momento padronizado. É, na realidade, perceber que cada despertar é uma expressão singular da consciência universal. A percepção dessa singularidade exige atenção absoluta ao presente. Não é contemplar o momento como quem observa um cenário externo, mas como quem vive dentro de um fluxo vivo. Helena Blavatsky ensinou que despertar é uma percepção expandida, onde o tempo se torna maleável e a realidade se revela como um tecido vivo. Esse estado quebra o paradigma usual de busca espiritual como algo linear, mostrando que o despertar é mais como um movimento circular, uma dança contínua entre dissolução e construção interna. Existe uma dimensão invisível no despertar segundo Blavatsky, o reconhecimento do eu como campo vivo de consciência. Esse reconhecimento não é um pensamento lógico, mas uma experiência profunda. Muitos acreditam que despertar é adquirir algo, mas a verdadeira ruptura ocorre ao perceber que já se possui aquilo que procura. A teosofia descreve esse ponto como a percepção primordial, um estado onde o observador e o observado se tornam indistintos. É uma percepção que não se conquista, mas que se descobre como presente essencial. Blavatsky também nos mostra que o despertar é um processo de reinvenção constante. Não é sobre chegar a um ponto final, mas sobre transformar cada momento em um ponto inicial. Essa visão rompe com a expectativa comum de que despertar é um estado fixo. O despertar é, na verdade, um contínuo recomeçar. Um ciclo onde cada instante é oportunidade de dissolver padrões e acessar novas frequências. É um movimento interno de criação silenciosa, onde o próprio ato de existir torna-se iniciação. No coração desse processo está a percepção do silêncio ativo. Não um silêncio passivo, mas uma qualidade viva de presença. Blavatsky descreve isso como o silêncio que é percepção. Essa percepção silenciosa quebra a ideia convencional de que despertar é necessariamente verbal ou conceitual. É um despertar que ocorre antes das palavras, onde a linguagem se dissolve em presença. É nesse silêncio que se encontra a chave para atravessar o véu da consciência adormecida. Há ainda outra ruptura profunda. Despertar não é escapar da realidade, mas transformar a relação com ela. Blavatsky ensina que não há separação entre o interno e o externo. Essa percepção altera completamente a visão de mundo. Não se trata de mudar o mundo, mas de mudar a maneira como se está presente nele. É uma ciência invisível, onde a transformação não é dirigida ao mundo, mas ao próprio ponto de observação que o percebe. Esse ponto de observação é o núcleo da iniciação segundo Blavatsky. Despertar é mudar o ponto de vista até que a própria percepção se torne consciência viva. É um processo invisível, porque não ocorre como conquista exterior, mas como dissolução interna. É a descoberta de que não há nada a conquistar, apenas camadas a serem deixadas cair. Essa visão quebra a expectativa de que despertar é adicionar conhecimento. É, na realidade, remover o excesso que obscurece o essencial. Blavatsky também revela que o despertar é uma prática de alinhamento vibracional. Não é uma técnica mecânica, mas um ajuste interno silencioso. Essa prática exige sensibilidade ao próprio corpo, mente e energia. É perceber como cada pensamento altera a frequência interna. Esse despertar não é resultado de esforço, mas de uma entrega consciente a um campo mais amplo de percepção. É um movimento de ajuste interno que transcende qualquer técnica externa. Há ainda uma dimensão ética implícita nesse despertar, o reconhecimento da interdependência. Despertar não é um ato isolado, é perceber que cada consciência participa de uma consciência maior. Blavatsky descreve isso como a consciência universal se refletindo em cada ser. Essa percepção quebra o paradigma individualista, mostrando que o despertar é também um despertar coletivo, um movimento invisível que reverbera além do indivíduo. O despertar teosófico exige coragem para permanecer no limiar do desconhecido. Não é um ato heróico externo,
mas uma coragem silenciosa de estar presente ao que não pode ser totalmente compreendido. Blavatsky fala dessa coragem como a disciplina do silêncio interior. É a coragem de permitir que o próprio silêncio se torne mestre. Essa percepção muda profundamente a relação com a busca espiritual. Não mais uma busca por respostas, mas uma abertura ao mistério como condição de vida. Dentro dessa visão, despertar não é uma linha de chegada, mas uma reorientação contínua. Blavatsky aponta que cada momento contém a possibilidade de uma nova iniciação. Essa percepção quebra a expectativa comum de que despertar é um evento único. É, na verdade, um processo sem fim, onde cada instante pode ser o portal de um novo salto de consciência. É viver como se cada respiração fosse uma iniciação. Esse movimento invisível de despertar transforma a relação com a própria identidade. Não é mais possível definir o eu como algo fixo. Blavatsky ensina que o despertar dissolve a rigidez da identidade, revelando-a como um fluxo vivo. É a ruptura definitiva com a ilusão de um eu separado. Essa percepção leva a um estado onde a própria vida se torna uma experiência contínua de iniciação. Blavatsky também aponta que despertar é uma prática de atenção radical. Não atenção superficial, mas uma presença profunda que percebe o invisível. É a atenção que não busca, mas que se abre para receber. Essa atenção quebra o paradigma da busca ativa, mostrando que despertar não é um esforço, mas uma abertura. É o cultivo de uma consciência que não força a transformação, mas permite que ela ocorra. Dentro dessa prática, o tempo se revela de outra forma. Blavatsky descreve o despertar como uma percepção onde o tempo não é linear, mas vibracional. Essa percepção muda a relação com passado e futuro, transformando o presente em um campo vivo de criação. É uma quebra profunda da compreensão comum de tempo, revelando-o como uma pulsação interna, um presente eterno. O despertar teosófico também implica uma mudança de relação com o sofrimento. Não é sobre eliminá-lo, mas sobre reconhecer sua função iniciática. Blavatsky ensina que cada dor carrega um portal para despertar. Essa percepção quebra o paradigma de buscar evitar a dor, mostrando que ela pode ser uma chave para a expansão consciente. É uma mudança radical na forma de viver cada experiência. Essa percepção transforma o sentido de liberdade. Despertar não é libertar-se de algo externo, mas libertar a própria percepção interna. Blavatsky fala disso como liberdade de consciência, um estado onde não há mais identificação com padrões herdados. Essa liberdade é a essência do despertar, uma ruptura silenciosa com o que se acreditava ser fixo e imutável. O despertar, segundo Blavatsky, é, portanto, uma reconfiguração total da percepção. Não é conquistar estados elevados, mas dissolver camadas invisíveis que escondem a percepção primordial. É um movimento contínuo de reorientação, onde cada instante é um convite silencioso à iniciação. É viver como quem caminha desperto dentro de um sonho acordado. E nesse ponto, percebemos que despertar não é algo a ser encontrado no futuro, mas a condição sempre presente que espera ser reconhecida. É a pulsação silenciosa da teosofia se revelando dentro de cada ser, quebrando velhos padrões e despertando a consciência antes que seja tarde demais. Há um ponto no caminho do despertar onde tudo muda sem que haja um esforço consciente. Blavatsky chama esse ponto de a iniciação invisível. Não é algo que se possa apontar ou medir, é uma dissolução silenciosa do velho modo de perceber. Essa transformação não se anuncia, ela acontece como uma semente que rompe a terra no silêncio. É uma quebra invisível, porque não é vista pela mente lógica, apenas sentida no corpo e na percepção interna. Despertar é perceber que sempre esteve desperto, mas que parte sua se recusa a reconhecer. Essa é a chave. Não buscar despertar, mas permitir que ele aconteça. No âmago dessa ruptura está uma mudança fundamental. O despertar, segundo Blavatsky, não é uma conquista individual, mas uma reconfiguração da própria relação com a vida. É perceber que a consciência não é um estado a alcançar, mas uma qualidade presente em todos os momentos, mesmo que encoberta.
Essa percepção quebra um paradigma profundo, que despertar é algo distante. Na verdade, despertar é reconhecer uma presença que já existe, mesmo que esteja silenciosa. É dissolver a separação ilusória entre quem observa e o que é observado. Existe uma dimensão desse despertar que poucos reconhecem. Ele não depende de um método externo, mas de uma alquimia interna. Blavatsky descreve essa alquimia como o trabalho oculto. Não é uma técnica mecânica, mas uma prática invisível de autotransformação. É dissolver camadas de condicionamento até que a mente se torne um reflexo da própria realidade. Essa compreensão quebra o paradigma da busca espiritual como acumulação de conhecimento, mostrando que despertar é, antes de tudo, uma ciência interna de dissolução. Dentro desse processo, o silêncio torna-se um mestre ativo. Blavatsky ensinou que no silêncio se revela a pulsação da consciência. Não é um silêncio passivo, mas uma qualidade viva que transforma cada instante em experiência iniciática. Essa percepção muda radicalmente a relação com a prática espiritual. Não é buscar luz, mas perceber a luz já presente no silêncio. É uma mudança invisível de paradigma. Despertar é cessar a busca para reconhecer que aquilo que se procura nunca esteve fora. Há um movimento invisível no despertar teosófico, o deslocamento do eu limitado para o eu universal. Esse movimento não é linear, é uma transição vibracional. Blavatsky explica que o despertar é uma mudança de sintonia, não de aquisição. Essa percepção muda a relação com a própria identidade. Não se trata de encontrar algo novo, mas de dissolver o que oculta o que já existe. É perceber que o despertar é, na essência, a lembrança de quem você sempre foi. Despertar não é uma meta, é um estado contínuo de reinvenção. Blavatsky descreve isso como o ciclo eterno da iniciação. Essa visão rompe com a ideia comum de que despertar é um ponto fixo. É, na realidade, um processo infinito de dissolução e reconstrução interna. Cada instante torna-se uma oportunidade de atravessar um novo limiar. Essa percepção muda o sentido do tempo, não mais uma linha, mas uma espiral viva onde cada volta é um novo começo. Um dos aspectos mais sutis desse despertar é o deslocamento da relação com a memória. Blavatsky ensina que grande parte do sono da alma reside em padrões herdados que se repetem como ecos. Despertar é dissolver esses padrões, mas não de forma mecânica, e sim permitindo que eles se mostrem e se dissolvam por si mesmos. É uma percepção onde a memória deixa de ser prisão e torna-se um guia silencioso. Essa abordagem quebra a ideia de que despertar exige esforço mental direto. Blavatsky também aponta que o despertar envolve perceber a própria mente como campo vivo de energia. Essa percepção muda a relação com o pensamento. Não mais um recurso a ser controlado, mas uma energia a ser percebida e transformada. O despertar, então, não é dominar o pensamento, mas perceber a sua natureza vibracional. Essa compreensão altera profundamente a forma como se vive cada instante, porque cada pensamento passa a ser reconhecido como um ato criativo. Existe uma ruptura invisível nesse processo. Perceber que o despertar não é uma mudança externa, mas uma mudança na qualidade do observar. Blavatsky ensina que a consciência desperta não busca transformar o mundo externo primeiro, ela transforma primeiro o ponto de observação. Essa percepção muda a relação com a vida, não mais uma tentativa de mudar o que está fora, mas mudar a maneira como se percebe o que está dentro. É um deslocamento silencioso, profundo, que altera toda a experiência de existir. Dentro dessa visão, despertar é uma prática de ajuste interno constante. Não é conquistar algo definitivo, mas sintonizar-se continuamente com o campo vibracional da consciência. Blavatsky chama isso de a arte invisível da atenção. É um estado onde cada momento é uma oportunidade de reorientar-se. Essa percepção quebra o paradigma de que despertar é um evento único, mostrando que ele é um movimento eterno de abertura. É viver cada instante como um ponto inicial de iniciação. Há ainda um ponto essencial. Despertar, segundo Blavatsky, é dissolver a identificação com a forma.
não é abandonar a vida concreta, mas perceber que a identidade não reside na forma, e sim na qualidade de presença que observa a forma. Essa percepção altera profundamente a relação com a existência. Não mais uma luta por controle, mas uma aceitação ativa do fluxo. É um despertar onde a forma se torna a expressão da consciência e não seu limite. Esse deslocamento interno traz outra quebra de paradigma. Despertar não é acumular experiências espirituais, mas permitir que cada experiência se dissolva em presença. Blavatsky descreve isso como o caminho da memória silenciosa. É perceber que cada experiência, por mais intensa que seja, é um convite para retornar ao campo inicial da consciência. Essa percepção dissolve a ideia de progresso linear, substituindo-a por um ciclo contínuo de dissolução e renascimento. No âmago dessa prática está o reconhecimento da unidade. Blavatsky ensina que despertar é perceber que não existe separação entre observador e observado. Essa percepção muda profundamente a relação com o eu. Não mais um centro isolado, mas um campo em ressonância com o todo. É uma percepção que quebra a noção comum de identidade individual como algo fixo. Despertar é dissolver essa ilusão para perceber a própria essência como infinita. Há uma dimensão ética nesse despertar. Perceber que cada pensamento e ação reverberam em todo o campo da consciência. Blavatsky aponta que despertar implica assumir a responsabilidade silenciosa pelo próprio alinhamento vibracional. Essa percepção muda a relação com o mundo, não mais um objeto a ser manipulado, mas um campo vivo com o qual interagir conscientemente. É uma ruptura invisível, porque não é ensinada como regra, mas vivida como experiência direta. Esse processo transforma profundamente o sentido de liberdade. Não é liberdade de condições externas, mas liberdade interna. A liberdade de perceber sem identificação. Blavatsky chama isso de liberdade do observador. Essa percepção muda tudo. A relação com o tempo, com a dor, com a própria identidade. É uma ruptura silenciosa com o que se acreditava ser fixo e imutável. Despertar é descobrir que a liberdade é condição natural da consciência. Blavatsky também aponta que despertar é atravessar camadas invisíveis da realidade. Não é uma mudança visível ao olhar comum, mas uma transformação interna que muda a própria percepção do real. Essa percepção quebra a expectativa usual de que despertar seja algo dramático. É, na verdade, um processo silencioso e contínuo, onde cada instante pode ser um ponto de virada. É viver como quem caminha desperto dentro de um sonho acordado. O despertar, então, não é algo que acontece fora de você. É uma descoberta interna que altera o modo como você vive o externo. Blavatsky ensina que a consciência desperta é uma presença viva, uma percepção que transforma a relação com cada instante. É uma ciência invisível, onde a realidade deixa de ser um objeto fixo para se tornar fluxo contínuo de percepção. Essa visão quebra profundamente a concepção comum do despertar como meta distante. Dentro dessa ciência invisível, existe uma prática fundamental. A atenção não como esforço, mas como entrega. Blavatsky descreve isso como a disciplina do coração. É permitir que o próprio observar se torne consciente, sem buscar controle. Essa prática dissolve a divisão entre praticar e viver. Despertar não é um ato isolado, é um estado contínuo de abertura e entrega à própria percepção. Essa entrega silenciosa é, em si mesma, uma ruptura de paradigma. Não é conquistar algo novo, mas perceber que aquilo que se busca já está presente. Blavatsky aponta que a busca espiritual, quando dissolvida em entrega, torna-se a própria iniciação. É viver como quem já despertou, mesmo antes de perceber. É a ciência ancestral da lembrança silenciosa da consciência. E nesse ponto, percebemos que despertar não é um ponto final, mas um contínuo abrir-se para o invisível. É a pulsação silenciosa da teosofia que nos conduz para além dos condicionamentos, rompendo com padrões herdados e ativando a consciência antes que seja tarde demais. Há uma camada no despertar que Blavatsky chama de o véu interior. Não é um véu físico,
mas uma camada energética que oculta a percepção direta da realidade. Romper esse véu não exige força, mas uma percepção sutil, um ajuste invisível da consciência. É uma quebra silenciosa de paradigma porque não se percebe como conquista, mas como reconhecimento. Não se atravessa o véu para encontrar algo novo, atravessa-se para perceber que o véu sempre foi parte de si. Despertar é dissolver essa ilusão interna, reconhecendo que o ponto de partida e chegada são o mesmo instante. Esse processo implica compreender que o despertar não é um estado estático, mas uma prática contínua de renovação interna. Blavatsky ensina que a consciência não é algo fixo, mas um campo vivo em movimento. Essa percepção muda radicalmente a visão espiritual. Não se busca atingir um ponto final, mas cultivar uma abertura permanente. É viver numa dança invisível entre dissolução e reconstrução interna, percebendo cada momento como um portal de transmutação. Essa visão quebra a expectativa comum de que despertar seja uma linha reta até a iluminação. No coração dessa visão está a percepção de que não existe separação entre a busca e o encontro. Blavatsky descreve isso como a arte invisível de reconhecer o presente como iniciação. Essa percepção quebra a ideia convencional de que despertar é algo distante no futuro. O despertar é aqui e agora, não uma meta distante, mas uma prática contínua. É dissolver a barreira entre praticar e viver, percebendo que cada ato, cada pensamento é uma oportunidade de atravessar um novo limiar de consciência. Há um ponto que muitos desconhecem. Despertar não é acrescentar algo à mente, mas dissolver camadas de identificação com a mente. Blavatsky aponta que grande parte do sono da alma reside em padrões inconscientes herdados. Dissolver esses padrões exige uma atenção que não busca mudar, mas perceber. É uma ruptura profunda, porque muda a relação com a prática espiritual. Não mais acumular estados, mas permitir que o estado desperto se revele espontaneamente. É uma mudança invisível que transforma a relação com a própria existência. Blavatsky também ensina que despertar é descobrir a natureza vibracional da própria mente. Pensamento, emoção e percepção são frequências que podem ser transformadas. Esse entendimento muda a abordagem. Não mais controlar a mente, mas perceber sua natureza como energia viva. Essa percepção quebra a ideia comum de despertar como aquisição de conhecimento. É, na verdade, um processo de ajuste interno contínuo, onde cada pensamento se torna uma oportunidade de realinhar-se com a frequência do despertar. Existe uma ruptura fundamental nesse ponto. Despertar não é conquistar algo externo, mas reconhecer algo interno. Blavatsky descreve esse reconhecimento como a lembrança do eu. Essa lembrança não vem através da razão, mas da dissolução silenciosa de camadas da percepção. É um paradoxo sutil. Quanto mais se busca, menos se encontra. E quanto menos se busca, mais se abre espaço para o despertar. É uma transmutação invisível que muda completamente a relação com a prática espiritual. Dentro dessa visão, o despertar envolve um reequilíbrio constante da relação com o tempo. Blavatsky descreve o tempo como uma qualidade de consciência, não um fluxo linear. Essa percepção transforma a vida, não mais uma sequência de eventos, mas um campo vivo onde cada instante é um ponto de presença. É uma ruptura com o paradigma comum de tempo como medida externa. O despertar teosófico é perceber o tempo como um tecido interno, vibracional, onde cada momento carrega a eternidade. Há um exercício invisível implícito nessa prática: a atenção sem intenção. Blavatsky aponta que despertar não é forçar um estado, mas permitir que a consciência se revele. Essa atenção não é um ato mental, mas uma qualidade viva de presença. É uma mudança silenciosa que quebra a ideia comum de despertar como esforço. Não se trata de adicionar algo, mas de permitir que aquilo que já está presente se manifeste. É um movimento de entrega que dissolve a separação entre buscador e buscado. Um aspecto profundo do despertar é a dissolução da própria identidade como objeto fixo. Blavatsky ensina que a identidade é um fluxo e que despertar é perceber esse fluxo.
Essa percepção rompe com a ideia convencional de identidade como algo imutável. É um deslocamento invisível, uma percepção onde não há mais eu separado, mas uma ressonância com um campo maior. Essa ruptura muda profundamente a maneira de viver cada instante, porque cada ação se torna expressão dessa consciência desperta. Blavatsky também revela que despertar é perceber o corpo como campo de percepção, não apenas como um objeto físico, mas como um campo vivo que ressoa com a consciência. Essa percepção muda radicalmente a relação com o corpo. Ele não é apenas veículo, mas presença ativa no processo de despertar. É uma prática de sensibilidade contínua, onde cada sensação corporal pode ser um portal de expansão consciente. Essa abordagem quebra o paradigma da espiritualidade desconectada do corpo. No centro desse processo está a percepção do silêncio como força criativa. Não um silêncio passivo, mas um silêncio ativo, um campo onde nasce a consciência. Blavatsky descreve isso como o silêncio que é palavra. Essa percepção muda a relação com a própria linguagem, não mais um meio de descrição, mas uma expressão viva da percepção. É uma ruptura invisível, porque não se percebe como um ensinamento, mas como experiência direta. Despertar é reconhecer essa força silenciosa como origem de tudo. Existe outra ruptura fundamental. Despertar não é acumular experiências espirituais, mas permitir que cada experiência se dissolva em presença. Blavatsky ensina que o verdadeiro caminho não está fora, mas no processo contínuo de dissolver e reintegrar. Essa percepção transforma a busca espiritual, não mais um acúmulo de estados, mas um movimento constante de entrega e abertura. É perceber que despertar é um ciclo interminável, onde cada instante pode ser uma nova iniciação. Dentro dessa visão, despertar é reconfigurar a relação com a dor e a resistência. Blavatsky aponta que essas não são barreiras a eliminar, mas sinais de passagem. É uma mudança profunda porque transforma o sofrimento em possibilidade. Essa percepção quebra o paradigma da dor como algo a evitar. Despertar é perceber cada resistência como um convite silencioso à expansão. É viver em sintonia com a própria iniciação interna, independentemente das circunstâncias externas. Blavatsky também ensina que despertar é um movimento de sintonia vibracional. Não é esforço mental, mas ajuste interno. Essa sintonia é percebida como presença ativa, uma atenção que não busca, mas permite. É uma prática invisível onde o próprio ato de perceber se torna prática espiritual. Essa percepção muda radicalmente a relação com a vida. Cada instante se transforma em ponto de entrada para o campo da iniciação. É um despertar contínuo, sem final. Há ainda uma dimensão ética invisível no despertar. Perceber que cada frequência interna reverbera no campo coletivo. Blavatsky ensina que a consciência desperta não é um fenômeno isolado. Essa percepção muda a relação com o mundo, não mais uma busca pessoal, mas uma participação silenciosa na expansão da consciência coletiva. É uma ruptura profunda, porque dissolve a ideia de despertar como experiência puramente individual. É reconhecer que despertar é também um ato coletivo. Esse movimento implica dissolver a ideia de controle. Blavatsky aponta que a verdadeira iniciação não vem da força, mas da entrega. É uma percepção silenciosa onde não há mais resistência ao fluxo. Essa percepção quebra o paradigma comum de espiritualidade como conquista. Despertar é perceber que o controle é ilusão e que a verdadeira liberdade vem da entrega consciente ao próprio processo de despertar. Dentro dessa visão, o despertar é uma prática de renascimento contínuo, não um evento único, mas um fluxo onde cada instante é oportunidade. Blavatsky chama isso de o ciclo da iniciação. É uma visão onde não existe chegada, apenas movimento eterno. Essa percepção quebra a expectativa comum de que despertar é um ponto fixo a ser alcançado. É, na realidade, um constante recomeçar dentro da própria consciência. O despertar teosófico exige coragem silenciosa, a coragem de permanecer no limiar do desconhecido sem busca compulsiva. Blavatsky descreve isso como a disciplina do coração. É a coragem de permitir que o próprio silêncio se torne mestre.
Essa prática muda profundamente a relação com a busca espiritual. Não mais acumular estados ou respostas, mas permanecer aberto ao mistério como condição de vida. Esse movimento invisível de despertar transforma a relação com o próprio ser. Não mais uma busca de transformação externa, mas uma descoberta interna contínua. Blavatsky ensina que despertar é dissolver o eu limitado até perceber que ele sempre foi expressão de algo maior. É uma ruptura profunda, porque altera a própria estrutura da percepção. Não se desperta para encontrar algo novo, mas para perceber a eternidade presente no instante. E nesse ponto, percebemos que despertar não é um objetivo, mas uma prática eterna de dissolução e revelação. É a pulsação silenciosa da teosofia, ativa em cada momento, convidando o buscador a romper padrões herdados e acessar uma nova frequência antes que seja tarde demais. Despertar, segundo Blavatsky, é entrar em contato com uma camada da existência que não obedece às leis habituais do pensamento. É perceber que há uma geometria interior, onde o tempo, espaço e identidade se dissolvem. Essa geometria não se aprende, se percebe. É uma ruptura invisível porque desafia a expectativa de que a transformação espiritual segue regras externas. O despertar não é um passo dado, mas um deslocamento silencioso do centro da consciência, onde a percepção do real muda sem aviso prévio. Dentro dessa visão, despertar não é resultado de esforço direto, mas de uma mudança na qualidade da percepção. Blavatsky chama isso de o despertar sem busca. É uma prática invisível, porque não envolve técnicas visíveis, mas um movimento interno de entrega. É perceber que não há necessidade de alcançar algo que já é. Essa percepção quebra o paradigma usual de espiritualidade como esforço, mostrando que despertar é reconhecer algo que sempre esteve presente, mesmo no sono. A dimensão oculta desse despertar envolve compreender a consciência como campo vibracional. Blavatsky aponta que cada pensamento, emoção e sensação carrega frequência. Despertar é um ajuste dessa sintonia interna. Essa percepção muda radicalmente a visão espiritual. Não se trata de buscar estados elevados, mas de reconhecer a vibração essencial já existente. É um deslocamento invisível, porque altera a relação com a prática, não mais como técnica externa, mas como ajuste interno contínuo. Há ainda uma ruptura sutil. Despertar não é libertar-se de algo, mas perceber que não houve prisão real. Blavatsky ensina que o que chamamos de prisão é um condicionamento herdado, invisível e não percebido. O despertar é reconhecer essa natureza ilusória sem tentar arrancá-la. É uma dissolução interna, silenciosa, que não exige esforço, mas presença. Essa percepção muda a relação com o sofrimento. Ele deixa de ser obstáculo e torna-se parte da própria iniciação. Nesse processo, o silêncio se torna mestre e campo de percepção. Blavatsky descreve o silêncio como a linguagem original da alma. Essa percepção quebra o paradigma da espiritualidade como acumulação de conhecimento. Despertar não é aprender mais, mas perceber a essência que já existe antes das palavras. É um movimento invisível, onde a ausência de busca torna-se o próprio caminho. É perceber que a prática espiritual é menos sobre fazer e mais sobre permitir. Um ponto essencial é que despertar não é um ponto isolado, mas um fluxo contínuo. Blavatsky ensina que cada instante carrega potencial de iniciação. Essa percepção quebra a visão comum de despertar como evento único. É um processo eterno, onde cada momento é um convite silencioso à dissolução e ao renascimento. É perceber que despertar não é chegar a algo, mas viver num estado contínuo de abertura interna. Dentro dessa visão, a identidade não é algo fixo. Blavatsky aponta que ela é um fluxo que muda conforme a percepção. Essa percepção quebra a noção comum de identidade como núcleo imutável. Despertar é reconhecer que o eu é um ponto de observação em constante transformação. Essa percepção muda profundamente a relação com a vida. Cada instante passa a ser um ponto de dissolução e renovação interna. Há outra ruptura implícita. Despertar não é adquirir algo novo, mas redescobrir algo já presente.
Blavatsky chama isso de lembrança essencial. Essa percepção quebra a ideia de que evolução espiritual é acumular conquistas. É perceber que a evolução é, na essência, um retorno, uma dissolução das camadas que escondem a percepção primordial. É a arte invisível de reconhecer que o despertar é o reencontro com algo já inerente. Blavatsky também aponta que o despertar implica uma mudança na relação com a memória. Não é apagar memórias, mas dissolver a identificação com elas. Essa percepção muda o sentido da história pessoal, não mais como linha fixa, mas como fluxo contínuo. É perceber que a memória pode ser um portal de expansão ou uma prisão, e que despertar é saber a diferença sem esforço. É uma ruptura silenciosa que redefine a relação com a própria história. Dentro dessa abordagem, despertar também é ajustar a relação com o corpo. Blavatsky ensina que o corpo é campo vivo de percepção, não apenas um recipiente físico. Essa percepção quebra a separação comum entre espiritualidade e corporalidade. É um despertar onde o corpo deixa de ser um objeto e se torna participante ativo do processo. Cada sensação torna-se mensagem, cada respiração um rito. É a ciência invisível de viver despertos em cada célula. Há uma dimensão ética implícita no despertar. Perceber que a própria vibração interna reverbera no campo coletivo. Blavatsky aponta que despertar é um movimento que ultrapassa o indivíduo. Essa percepção quebra a visão comum do despertar como experiência isolada. É reconhecer que cada passo interno altera o campo da consciência coletiva. É viver como quem participa silenciosamente de uma transformação maior do que si mesmo. Um ponto sutil. Despertar não é evitar a resistência, mas perceber sua função iniciática. Blavatsky ensina que cada bloqueio interno é sinal de passagem. Essa percepção muda a relação com a dor, não mais como inimiga, mas como mestra silenciosa. É uma ruptura, porque desafia a ideia comum de evitar o desconforto. Despertar é aceitar cada resistência como parte inevitável e necessária do processo interno. Dentro dessa visão, despertar é também mudar a relação com o tempo. Blavatsky descreve o tempo não como linha, mas como campo vibracional. Essa percepção altera profundamente a experiência. Não mais esperar um momento de despertar, mas perceber que ele pulsa em cada instante. É uma ruptura invisível com a ideia de que despertar é evento separado da vida cotidiana. É reconhecer o presente como campo vivo de iniciação. Blavatsky também revela que despertar exige dissolver o controle ilusório. Não é impor um estado, mas permitir que ele se revele. Essa percepção muda a relação com a prática espiritual. Não mais fazer, mas abrir espaço. É uma ruptura com a ideia de despertar como conquista ativa. Despertar é aceitar que o real não se obtém, mas se percebe no silêncio de uma entrega consciente. Dentro desse movimento, o despertar se revela como um ciclo contínuo de dissolução e revelação. Não há chegada final, apenas portas sucessivas que se abrem. Blavatsky chama isso de o ciclo eterno da iniciação. Essa percepção quebra a expectativa de que despertar é um ponto fixo. É perceber que cada instante é um início e que o despertar não tem fim. Há uma coragem implícita nesse processo. A coragem de permanecer aberto ao desconhecido sem buscar conclusões. Blavatsky descreve isso como a disciplina do silêncio. Essa percepção muda a relação com a busca espiritual. Não mais procurar respostas definitivas, mas cultivar a abertura contínua. É uma ruptura porque dissolve a necessidade de certeza como condição para despertar. Dentro dessa visão, despertar é dissolver a separação entre observador e observado. Blavatsky aponta que essa separação é a raiz do sono da alma. Essa percepção quebra o paradigma da identidade separada. É perceber que despertar é reconhecer a unidade invisível por trás de todas as formas. Essa mudança redefine não apenas a experiência espiritual, mas a própria vida. O despertar é, portanto, não um evento, mas um contínuo ajustar-se à própria presença. Blavatsky ensina que isso é ciência ancestral, a arte invisível de reconhecer
que o caminho é estar desperto agora. É uma ruptura, porque desafia qualquer cronologia espiritual. Despertar é perceber que não há antes e depois, apenas o eterno agora. E nesse ponto percebemos, despertar não é algo a conquistar, mas uma lembrança silenciosa que se revela. É a pulsação invisível da teosofia, ativa no momento presente, rompendo padrões inconscientes e despertando a consciência antes que seja tarde demais. O despertar que Blavatsky propõe não é algo distante, mas uma ressonância interna que começou a pulsar silenciosamente enquanto você ouvia. Agora há uma clareza invisível que não se pode apagar. A dor que antes era sombra tornou-se percepção. A ausência tornou-se presença, e aquilo que parecia vago se veste de nome, forma e energia. Você percebe que certos vínculos, emocionais, mentais ou espirituais, sempre foram mais do que histórias pessoais. Sempre foram forças sutis, vínculos energéticos. Essa percepção abre um portal, um caminho que existe, e ele começa dentro, não como busca, mas como reencontro silencioso. Se você chegou até aqui, comenta "Eu despertei" aqui embaixo. Isso sela não apenas sua presença, mas seu compromisso com o despertar antes que o tempo se dissipe. Esse simples ato verbaliza uma intenção e conecta você a um campo invisível de expansão. Se deseja aprofundar essa frequência, inscreva-se, não para acumular vídeos, mas para manter acesso a um campo de reflexão, prática e ativação, onde a teosofia não é teoria, é experiência viva. Esse canal não é espaço comum, é um espaço vibracional, um lugar para almas que buscam transcender. Gratidão por estar aqui, pelo silêncio que trouxe você até este ponto e pela energia que faz deste momento parte de um movimento maior. Este não é fim, é outro limiar.